Queridos, vamos aí para a última mensagem do domingo do ano, né? Abra lá em Eclesiastes, é um texto conhecido. Eclesiastes, você vai no meio da Bíblia, se tiver com a Bíblia aí, no meio você vai encontrar Salmos, depois de Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3. Texto bem conhecido. A partir do verso 9, capítulo 3, a partir do verso 9 até o 15. Aí você abre e mantém a Bíblia aberta e a gente vai trabalhar esse texto. Diz assim a palavra de Deus: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Também abençoa esse culto agora, o restante do culto, com a pregação da palavra. Que nós possamos absorver essa palavra e não só proclamá-la, mas guardá-la em nosso coração, para que tenhamos o ano 2026 na Tua presença. No nome de Jesus, amém. Como viveremos? Vivendo num tempo com os olhos na eternidade. Alguém já disse, e acertadamente, que todas as civilizações do mundo, eles falam sobre a eternidade, pensam sobre a eternidade, o que será a vida, como será a vida após a morte, o que será da minha vida quando chegar a morte, o que é que vai acontecer daqui para frente, como é que eu me vejo daqui a 100, 150 anos. Tem algumas histórias interessantes. Os aborígenes australianos, eles imaginavam o céu como uma ilha bem distante, além do horizonte. Dava para cantar até aquela música. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Não sei quem conhece dessa música. Para eles, olhavam como se além do horizonte tivesse algo que eles pudessem ir. Os mexicanos, peruanos, os polinésios acreditavam que eles, quando morressem, partiriam para o sol ou para a lua. Os índios nativos americanos acreditavam que os seus espíritos iriam ressuscitar e seriam caçadores de búfalos. Eles tinham isso na mente. As pirâmides do Egito, por exemplo, os grandes cidadãos ricos que foram enterrados nas pirâmides do Egito, do seu lado, do lado do sarcófago ali, de onde eles ficavam embalsamados, se colocavam mapas, para que quando eles acordassem após a morte, eles pudessem caminhar para o destino que deveriam caminhar, porque ali tinha um mapa para ali orientar. Sêneca, o filósofo romano, disse que o dia que você teme, referindo-se ao dia da tua morte, é o nascimento da tua eternidade. Salomão, Davi, já falou 2.500 anos antes de Cristo, que quando após a nossa morte, nós teríamos um lugar de descanso, num lugar com a árvore da vida. Aí já soa mais familiar. Mas, embora essas representações de vida e de morte sejam amplamente divulgadas e vividas na sociedade em vários lugares do mundo, quando se fala sobre como viver daqui para frente, muitas pessoas elas acham que não tem esperança.
Muitas pessoas acham que até na própria vida atual não tem esperança e nem na vida futura. Stephen Hawking, um ateu muito conhecido, um cientista inteligentíssimo, foi questionado sobre a questão do cristianismo e sobre como seria a vida após a morte. E ele disse que nossas mentes eram como computadores, nós, seres humanos, eram como computadores, e na nossa mente tinha conexões de computadores que, quando pifassem, quando não desse mais certo, não tinha para onde ir, e não se coloca no céu, não se coloca numa vida de esperança alguém que está quebrado. É como se fôssemos computadores quebrados, dizia ele. Aí alguém perguntou para ele, mas o cristianismo não diz isso. E aí Stephen Hawking disse o seguinte: o cristianismo é um conto de fadas, uma ilusão abraçada por pessoas que têm medo do escuro. Essa era a definição dele. Alguns dias depois, os mesmos jornalistas procuraram John Lennox. John Lennox, também um matemático muito famoso, professor de Oxford e um apologista cristão. Ele era crente. E aí ele foi questionado sobre o comentário de Hawking, o que é que ele dizia sobre essa ilusão do cristianismo na mente de Stephen Hawking. E Lennox sorriu e disse o seguinte: o ateísmo é uma ilusão abraçada por pessoas que têm medo da luz. Foi à altura, não foi a resposta? O ateísmo é uma ilusão abraçada por pessoas que têm medo da luz. Trazendo para a nossa realidade. O que, na verdade, o crente é que o crente não teme nem escuro e nem teme a luz. O crente não teme a vida agora e nem a vida após a morte, por conta da segurança que nós temos. E Francis Schaeffer, olhando para essa cultura de saber, esse anseio de querer saber o que vai acontecer daqui para frente, ele diz: e agora, como é que nós vamos viver? Como é que viveremos daqui para frente? A partir dessa pergunta é que eu queria trazer 4 palavras de encorajamento para vocês, para que você possa olhar para a vida, para o mundo, para o próximo ano, com perspectivas. O microfone tá? Precisa trocar o microfone? Tá ok? Com perspectivas esperançosas para o futuro. E aí, a primeira lição está no versículo 9 e 10. Não desanime. Não desanime. Deus é quem escreve a sua história. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenham visto o fato que Deus impôs aos homens. Mas o versículo 11, só a primeira parte, ele diz assim: ele fez tudo ao seu tempo, tudo apropriado ao seu tempo. A ideia de esforço, a ideia de carga, é a ideia de carga de trabalho para a vida. Mas o autor aqui, o escritor de Eclesiastes, Salomão, filho de Davi, ele não olha para isso apenas de maneira negativa, mas de maneira de que Deus é que está no controle de todas as coisas, escrevendo a nossa história, fazendo tudo ao seu tempo. Tem muitas pessoas que olham para o livro de Eclesiastes e vê que realmente, em alguns momentos, Salomão está meio rançoso, meio que acordou meio chateado naquele dia. Sim, o livro de Eclesiastes tem esses altos e baixos, mas não é o caso aqui. Aqui ele está trazendo, na verdade, expectativa e esperança, porque quando ele traz para a ideia de quem está lendo a mensagem, de quem está ouvindo a mensagem do pregador, ele remonta aos versículos do 1 ao 9, que diz que Deus está no controle e que tudo tem o seu tempo para acontecer. Deus que escreve a nossa história. Por isso nós não devemos desanimar. Veja o que aqui diz lá no verso 1. Vamos voltar, se você tiver com a Bíblia aberta, volta aí um pouquinho. Verso 1 até o 8.
Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Voltando lá para o verso 9, 10 e o início do 11. Ele fez tudo conforme o seu tempo. Deus está no controle. E isso, quando nós olhamos para o verso, o capítulo 3 de maneira mais ampla, nos impede de desanimar frente às circunstâncias da vida. Há momentos de dificuldade, de dor, de luto, de sofrimento, de doença, mas também há momentos de restauração, de cura, de milagre, de boas notícias, de boas novas, de sair da dificuldade. Não é à toa que a gente lembra a história de José do Egito, lá em Gênesis, vendido pelos próprios irmãos como escravo. E aí chega ali para trabalhar na casa de Potifar, a mulher tenta seduzi-lo, ele foge, termina sendo preso. Depois tem um sonho, o faraó tem um sonho e José decifra aquele sonho e ele sai da prisão depois de alguns anos preso. Veja bem, vendido pelos irmãos como escravo, preso e sai da prisão para subir o palácio de governador. Se torna um grande líder no Egito. A fome chega, os seus irmãos vão em busca de alimento no Egito, porque lá que tinha alimento guardado. E José chora, fica emocionado vendo os irmãos. Os irmãos, quando descobrem que aquele era José, aquele que eles venderam lá atrás como escravo, José diz assim para eles uma palavra importantíssima no capítulo 50, verso 20 de Gênesis. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Deus transformou o mal em bem. Meus irmãos, meus queridos, nós precisamos olhar para a vida com as perspectivas do olho do Senhor. Nada na nossa vida foge ao cuidado, à ação de Deus, por mais horrível que seja. Deus está encaixando tudo, costurando tudo, desenhando tudo, como artesão, como artífice, como pintor, fazendo tudo de maneira adequada, do seu jeito, na perspectiva eterna. E na perspectiva bela de que tudo pode se encaixar. Por isso que nós podemos descansar nos braços do Senhor, que está escrevendo a nossa história. Philip Hayek, um pastor batista, escritor de altíssimo nível, ele diz o seguinte: você acredita na pontualidade de Deus, não só para o mundo em geral, mas para o seu próprio caso específico? Você confia em sua agenda para as estações próprias da sua vida? Muitas vezes as pessoas criticam Deus por ajudar tarde demais. Deus chegou tarde demais. Outras reclamam porque Deus chegou cedo demais. No entanto, em retrospectiva, descobrimos que sua agenda, a agenda de Deus, no caso, era melhor desde o início. Quando uma porta que queríamos abrir permaneceu fechada, acabamos seguindo uma direção diferente que se revelou como sendo a direção certa desde o início. Não estávamos prontos para o que aconteceu, que nos obrigou a mudar a nossa agenda. E acabamos tendo uma conversa inesperada que mudou toda a direção da nossa vida, ou talvez a direção da vida de outra pessoa. Não sei quem leu o livro
matéria escura, mas ele traz essa ideia de que nós tomamos uma decisão, escolhemos um caminho, mas aparecem outros milhares de perspectivas ou possibilidades em outras portas. Nós tomamos a direção por essa porta aqui, mas na nossa mente, que é maluca, doida, a gente pensa muito, aparecem outras portas com outras perspectivas, outras realidades, e que nós não entramos. E às vezes a gente fica assim: por que eu não entrei por essa que daria esse resultado, essa que daria esse resultado, essa que daria esse resultado, e todos eram os resultados que eu queria, mas Deus mandou entrar por essa bendita porta. Porque Deus que escreve a nossa história, Ele sabia qual a porta que nós deveríamos entrar. E por mais que nós achássemos que a melhor era essa, a melhor era a que Deus quer, e não a que eu quero. E aí eu lembro o caso de um advogado, que no dia 11 de setembro, acho que foi de 2002, não é isso? Foi 2002, a queda das Torres Gêmeas, ou foi de 2000? 2001. 2011? Eita, pegou agora. Não foi 2011 não, foi mais. Olha. 2001. Eu lembro que eu era fuzileiro naval na época, e eu estava de serviço. Aí a pessoa veio me substituir. Aí quando eu cheguei lá no lugar de descanso, a segunda torre foi atingida. Mas um advogado, eu vi numa reportagem, um advogado que naquele dia, 11 de setembro de 2001, ele teria uma reunião num dos andares mais altos da Torre Gêmeas. E aí, tipo 10, 11 da noite do dia anterior, alguém ligou para ele e disse: olha, a reunião foi desmarcada e a reunião será em outro lugar, em um lugar que ele não queria, que era um lugar mais simples. Ele, advogado de alto nível, e aí ele teve que ir para um lugar mais simples no outro dia. E aconteceu o que aconteceu. E esse homem agradeceu a Deus porque mudaram a agenda dele um dia antes. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a cronologia de Deus não é a nossa cronologia. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que a verdade de Deus para a nossa vida não é a nossa verdade. Por mais, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, por mais que nós trabalhemos em conjunto com Deus. Mas nós precisamos sim, você que está cansado de não conseguir descansar, você precisa sim não desanimar e entender que Deus está cuidando da tua história e está escrevendo a tua vida da maneira dele, com a precisão dele, para a honra e glória dele, e ele está satisfeito com isso. Então, como nós viveremos? Primeiro, não desanimando. Não desanime. Amém? Sorria, levanta a cabeça. Põe aí sorriso no rosto. Olha para 2026. Seja bem-vindo. Estou sofrendo, mas caminho. Está doendo, mas eu vou atrás da cura. Veio a doença, eu vou atrás de melhorar. A cabeça doeu, eu vou tomar um dipirona. Tem que olhar com boa perspectiva. Entendendo que Deus é que está no controle da nossa história. Segundo, versículo 11. Anseie pela eternidade. Anseie pela eternidade. Verso 11 diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A ideia aqui que se encaixa aqui de eternidade é a ideia de que Deus está orquestrando a história da vida ao longo dos tempos. Deus, ele vê o passado, o presente e o futuro. A gente vê apenas um ponto de vista. Se você olhar o verso 14, meio que reforça o verso 11. Olha aí o verso 14 comigo. Verso 14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para
sempre. É essa ideia aqui, de eternidade, de que o que Deus faz permanece para sempre. Mas o que é que, pastor, o que é que tem a ver eternidade, eu ansiar por eternidade? Deus colocou no nosso coração a realidade da eternidade, o desejo pela eternidade. Os nossos corações estão cheios do conceito da busca por algo eterno. Nós somos assim. Deus nos fez curiosos pela eternidade. Se você é crente ou você não é crente, não interessa. Todo ser humano tem é como se fosse um buraco no coração para entender qual é a perspectiva daqui para frente do futuro. A inquietação da alma não é defeito, não é fabricação errada, é sinal de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A nossa vida é uma vida eterna. Por isso que nós ansiamos por compreender essa verdade. Nós não podemos compreender muito sobre Deus, e isso é um fato, entender tudo sobre Deus, desde a eternidade passada, presente e futura, porque nós só enxergamos um ponto de vista. Mas esse anseio, essa paixão pela imortalidade, pela vida junto com o Senhor, isso é algo que tem na nossa vida. C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, que vocês conhecem muito bem ele, filósofo, que era ateu e se converteu ao cristianismo, num dos livros dele, ele conta uma história bem interessante. Ele diz uma frase bem interessante: se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O que é que esse livro estava querendo dizer? Que por mais que esse mundo que nós vivemos, ele possa nos dar boas e belíssimas e saborosas coisas, por mais que nós tenhamos isso, e daqui, no próximo ponto vamos falar sobre isso, por mais que tenhamos isso, tudo isso é passageiro, porque nada disso me satisfaz. Isso é sinal de que eu nasci para outro mundo. Eu nasci para outra realidade. Eu sou cidadão de outro mundo. Lembra daquela música? Sou forasteiro aqui, de terra estranha eu sou. Aquele hino do cantor cristão. Nós somos forasteiros. C.S. Lewis, ele entendeu isso. Nós nascemos e vivemos para outra realidade. E aí ele continua: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o desejo de encontrar o lugar de onde vem toda essa beleza. A fragrância de uma flor que não descobrimos, o eco de uma melodia que não ouvimos, notícias de um país que jamais visitamos. Anseie por Deus. Anseie pela eternidade, anseie pelo cuidado de Deus sobre a sua vida. Nós acabamos de cantar aqui que Ele é o alfa e que é o ômega, Ele é o início e é o fim. É sobre Ele que estamos falando, é ansiar por Ele. Tive uma experiência com uma música muito linda, a música da Linda Pátria, ou a música Saudade, tem no nosso inário para culto cristão, tem no nosso cantor cristão, e ela fala sobre essa saudade do mundo, essa saudade de Deus que alcança o nosso coração. E aí eu lembro que, há alguns anos atrás, o pastor Paulo Fagiani, que fundou a Igreja Batista Bereana, ele estava bem doente, e já estava já indo embora, já partindo. E aí muita gente queria visitá-lo, ele queria receber visita no hospital para se despedir das pessoas. E eu estava lá numa fila grande, muita gente, entrávamos de 5 em 5. E aí, na hora que eu entrei, entrou uma pessoa tocando violino. E nós ali oramos pelo pastor Paulo, ficamos um tempinho, cada um ficava uma média de 5 a 10 minutos, cada grupo. E aquele homem disse: vamos cantar da Linda Pátria? E a gente bora. E aí pegamos, abrimos o celular, pegamos a letra, começamos a cantar.
quando estávamos cantando essa música, desceu lágrimas dos olhos do pastor Paulo, e ele partiu, ouvindo essa música. Foi um momento emocionante e marcante para a minha vida. A enfermeira chegou e disse: ele foi embora. E foi embora ouvindo essa música tocada por violino. E nós ali cantando. Não vou cantar a música, mas eu vou dizer a letra para vocês. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, que vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados foram muitos, tantos que eu não sei, mas o seu sangue põe-me limpo, e para a pátria eu irei. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho sobe para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas ele me achará alerta, e para o céu eu irei. Só um crente em Jesus tem essa convicção. Só um crente em Jesus entende o que é ansiar pela presença de Deus, o que é ansiar pelo cuidado de Deus, o que é ansiar por estar na presença de Deus eternamente. Que nós possamos ansiar em 2025, 2026, termos mais contato com o Senhor, com a palavra, com a oração, com a comunhão, desfrutando do cuidado dEle. E nós não devemos temer o dia de amanhã. Nós não devemos temer a morte, porque nós sabemos o endereço que a gente vai. Quem não tem Jesus não sabe qual é o endereço que vai, mas nós sabemos qual é o endereço que nós iremos. Amém, queridos? Terceiro, como viveremos? Olha aí uma coisa boa agora. Desfrute com gratidão das coisas simples da vida. Verso 12. Verso 12, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Meus irmãos, Salomão está dizendo aqui, desfrute das coisas simples e ordinárias da vida. Não é das coisas extraordinárias, são coisas diárias. Primeiro ele diz para a gente ser feliz. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar boas obras enquanto vive. Então, o primeiro conselho de Salomão aqui nesse ponto é: seja feliz. Olhe para a vida com a perspectiva de felicidade. Mas aí ele continua e diz: descobri também que poder comer, beber, ser recompensado, tirar férias, viajar, ir para um restaurante bom, fazer um churrasco abençoado, convidar o pastor, é bênção, irmãos. Amém? É bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, triste. Eu vim de uma realidade de igreja e de vida que apreciar coisas boas da vida era quase que pecado. Eu não posso ir para a praia porque eu tinha que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e estou perdendo tempo na praia. Quem já pensou isso aqui? Olha, só uma pessoa, misericórdia. Então, amém. Todo mundo aqui é top, viu? Abençoado. Vou gozar férias, vou viajar com a minha família. Não posso ir, porque o meu irmão, o meu primo, o meu tio, aquele primo, não sei das quantas, que não quer nada com a vida, ele passa uma vida com dificuldade. Então eu não posso gozar férias, nem viajar com a minha família, porque meu primo, que não está nada aí para a vida, não quer nada com a vida, ele não tem as mesmas férias que eu tenho. Quem é que já se sentiu culpado por tirar férias? Quem é que já se sentiu culpado para ir num bom restaurante? Quem é que já se sentiu culpado porque
conseguiu fazer um churrasco abençoado. Veja como a nossa mente, ela leva a gente para isso. Eu cresci aprendendo errado, desse jeito que eu estou falando. Porque quando eu olho para a minha vida, para a minha estrada, para a minha história, eu fico, não, mas fulano não tem, fulano não pode, fulano não pode, e eu não consigo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem me dado. Verso 3, vou ler novamente. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O que eu não posso é transformar isso aqui em ídolos. O que eu não posso é transformar as coisas boas da vida em meus ídolos, porque eu faço tudo, me mato de trabalhar, quero todo o dinheiro do mundo só para desfrutar dos prazeres da vida. Não, aí você está errado, você transformou a sua vida, o seu luxo em ídolo. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo para você que é um grande abençoado, trabalhador, batalhador, lutador, desfrute das coisas boas da vida, sim. Coma uma boa comida, sim. Faça um churrasco abençoado, sim. Hoje, sair daqui, vá para um restaurante abençoado, quando a comida estiver na mesa assim, quentinha, louve a Deus. Diga assim, obrigado, Senhor. Deus vai se alegrar com a sua alegria. Seja feliz, é isso que o texto está dizendo. Tirar um tempo para curtir um hobby, passar férias, praticar um esporte que você gosta, plantar uma flor, jogar um futebol, assistir um jogo de futebol. A Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não desperdice as coisas boas que Deus te dá. Brincar na sala com o neto, para quem é avô. Andar de 4 com o neto nas costas. Isso deve ser maravilhoso. Eu já estou pensando no futuro já. Mas deve ser maravilhoso. Aí o filho vai dizer, comigo não fazia isso. Não entre nesse departamento, aqui é avô e neto. Não é, Alexandre? Alexandre já está pensando, já está treinando assim. É verdade, né, André? Valéria, é verdade. O filho não, o senhor não me botava nas costas, não entre nesse departamento. Aqui Deus escolheu avô e neto, não se meta. É assim, gente, desfruta e bota os netos ao redor da mesa, brinca, senta com a tua família, desfruta disso, agradece a Deus por isso, porque vai chegar um dia, aí imagine você no céu, e Deus fazendo uma pergunta, eu te dei isso, te dei aquilo outro, você não desfrutou do abraço da sua esposa, do cheiro dos seus filhos, do calor dos seus netos, você não desfrutou da comunhão da sua igreja, não desfrutou de uma comida boa no restaurante, eu fui te mostrando tanta coisa e você não desfrutou nada, de um banho na lagoa, de um banho no mar. Aqui nós temos praias belíssimas, tem gente que mora em Natal e passa 10 anos sem ir à praia, não tem como explicar isso. Melar teu pé na areia lá, caminhar, isso é graça de Deus para a gente, irmãos. Graça de Deus, desfrute disso. Por último, seguindo para o final, como viveremos? Descanse na soberania de Deus. Meio que se repete. O ponto 1 e o ponto 4. A ideia é de descansar mesmo na soberania de Deus. Vê o verso 14. O que é que Salomão disse? Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O que é que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, é ter a visão correta da soberania de Deus, que nos leva a temer. Se eu tenho uma visão correta da soberania de Deus, eu temo a Deus. E temer não é ter medo.
Temer é reverenciar, temer é adorar, temer é ser sábio. Lembra do Provérbios, capítulo 1, versículo 7? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem teme é sábio. Quem teme compreende a soberania de Deus e descansa nos braços de Deus. Meus irmãos, sim, eu sei que você tem situações travadas na sua vida. Que o nó que foi dado foi um nó terrível, como o nó górdio. A história do nó que ninguém conseguia desatar. Aí vários homens inteligentes tentaram desatar aquele nó e não conseguiram, era difícil demais. Aí diz a história que Alexandre o Grande chegou lá, pegou a faca e cortou o nó, resolveu o problema. Ele não tentou, não especulou, não viu como é que fazer o nó, como é que desfazer aquele nó. Ele pegou a faca e cortou, resolveu o problema. Tem nós na nossa vida que nós não conseguimos desatar. E nós precisamos descansar nas mãos de um Deus que é soberano. Muitos de nós vivemos num caos, no sofrimento, na tortura, na dor. E isso é meio que se repete. Tem pessoas que parece que a vida dela o tempo todo está ligado a um alerta. Sempre está na luta. E muitas dessas pessoas, Deus dá caminho para sair daquela realidade, mas as pessoas às vezes ficam meio que dependente afetivo do problema. Não sei se você já conhece alguém assim. A pessoa tem dependência afetiva daquela situação e ela não sai daquilo, fica ali o tempo todo. O que eu estou querendo dizer para você é que você pode passar por lutas, mas você precisa descansar no Senhor e dar um próximo passo, porque a ideia de descansar no Senhor não é a ideia de você ser inerte, não é a ideia de você não contribuir com Deus com a sua atitude. Deus escreve a nossa história. Deus não precisa de borracha para escrever nossa história, porque Ele conduz a nossa história, como diz aqui o verso 11: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e a isso nada podemos acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus é, Deus faz, Deus escreve, mas o que Deus nos chama, eu e você sim, a gente pega a borracha e pega o lápis, e a gente planeja, e a gente diz, eu vou por aqui, mas amanhã Deus abre outra porta e eu tenho que refazer aquele projeto. Daqui a um mês mudou toda a perspectiva do mundo e eu tenho que refazer o projeto ou mudar de direção urgente. Deus me dá a oportunidade de dar a direção, de tomar uma decisão, mas Ele está escrevendo a história. Por isso que nós precisamos descansar nele, temer a Ele. A vida que Deus planejou para nós acontece enquanto estamos ocupados fazendo também os nossos planos. Precisamos confiar nele, precisamos entender que Ele, desde a eternidade passada e futura, Ele está no controle de todas as coisas, e precisamos compreender que Deus é soberano sobre tudo. E Deus não é pego de surpresa, não há acidente, mas apenas encontros pré-definidos, ou encontros predestinados. Deus está conduzindo a história para a sua honra e glória, e o que eu e você tem que fazer é descansar nos braços dele. E por fim, verso 15, ele diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será já foi anteriormente, e Deus investigará ou julgará o passado. Resumindo aqui, o passado não escapa das mãos de Deus. Talvez você olhe para o seu passado e diga: caramba, eu fui tão injustiçado ali, fui injustiçado naquele outro lado, pisaram no meu pé daquele outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus julgará o passado. O passado não escapa da mão de Deus, escapa das minhas mãos, porque eu não estou no controle, mas das mãos de Deus não.
O futuro não surpreende a Deus. Deus não é pego de surpresa com os altos e baixos da nossa vida. E o presente está sobre o governo de Deus. Então nós precisamos sim descansar nas mãos desse Deus. Amém? Para recapitular e fechar, não desanime, Deus é quem escreve a sua história. Anseie pela eternidade. Desfrute com gratidão das coisas simples da vida. Começando hoje, pelo almoço. Senhor, obrigado. O cheiro tá bom. Manda foto para mim. Pastor, hoje foi caranguejada com pirão, buchada de bode. Você manda a foto para me fazer inveja. Arruma uma vasilhinha, bota para mim, depois me entrega. Vai fazer um churrasco hoje. O pastor disse para agradecer pela carne, pela picanha com aquela tirinha de gordura que está escorregando ali. Agradecer a Deus por isso. À tarde, não vou cochilar hoje, vou botar o pé na areia, vou para a praia. Tira uma foto e diga, pastor, olha que coisa linda, que faz 5 anos que eu não venho nessa praia. Não vou em praia nenhuma. Agradeça a Deus por coisas simples da vida. Põe o seu neto nas costas, tira uma foto e diga, pastor, eu estou aqui exercitando. Mas com tudo isso, descanse na soberania de Deus. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado. Obrigado pela vida de cada servo teu, cada irmão aqui querido. E a nossa oração é que nós possamos terminar o restante desse ano cheio de alegria, felicidade, mas principalmente de gratidão ao Senhor. Gratidão porque o Senhor nos ama, gratidão porque o Senhor constrói nossa história, gratidão porque o Senhor colocou no nosso coração desejo e anseio pela eternidade, gratidão porque o Senhor é soberano e está no controle de nossas vidas. Talvez tenham vidas aqui que estejam precisando desse descanso. A minha oração é que essa palavra de hoje, de Salomão, possa entrar nesses corações e que a gente possa enfrentar um 2026 cheios de esperança e felizes. Por mais que ele vá chegar cheio de dificuldades, de lutas, de temores, de medos, ele vai chegar com tudo isso, mas que nós possamos enfrentá-lo com felicidade, descansando nos braços daquele que cuida de nós. Que o amor de Deus o Pai, que a soberana graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. Nos dê uma semana cheia da tua paz, no nome de Jesus. Amém.